Galera, mais um vídeo aqui no canal Boni Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Olá, muito boa noite. Estamos chegando com o Linha de Passe desta segunda-feira, saudando os campeões estaduais pelo Brasil. Que final de semana tivemos com vários campeões, com times que têm de juntar seus cacos, seguindo 2018, com resultados revertidos, improváveis para muita gente, em 3 dos principais campeonatos disputados no país, né? Paulista, Carioca, Mineiro. Os resultados das primeiras partidas, do primeiro jogo, foram revertidos e os campeões surgiram de maneira dramática. Outros tantos campeões pelo Brasil vão passar aqui pelo Linha de Passe nesta segunda-feira. Estamos chegando com finalinha, é a nossa hashtag finalinha. Claro, pegando carona ainda com o principal assunto do programa, o final de semana de finais de campeonatos estaduais espalhados pelo Brasil. Aliás, já teremos o início do Campeonato Brasileiro do próximo final de semana e no meio desse caminho tem Copa do Brasil, Copa Libertadores, tem bastante coisa pra gente debater e analisar. Estou com Arnaldo Ribeiro, Jean Oddi, com o Juca Kfouri, com o Leonardo Bertozzi. E logo de cara, pra gente ganhar ritmo no debate, pra não ter de parar o debate, eu vou lançar as 4 enquetes do programa de hoje. De cara, eu não costumo fazer isso, mas hoje nós vamos fazer. Lançar logo de cara as 4 enquetes. Sobre campeões, aqueles que não foram campeões, sobre polêmicas. Qual campeão é mais forte? Qual campeão é mais forte? Entre Botafogo, Corinthians, Cruzeiro e Grêmio. Aí, ó. Grêmio. Ah? Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Botafogo. Grêmio. Entre esses 4. Grêmio, Cruzeiro, Qual é o mais forte? Grêmio, Cruzeiro, Corinthians, Botafogo. Botou Nessa a ordem e tudo. Qual vice está mais pressionado entre esses 3? É claro que o Brasil de Pelotas não entra nessa. Galo, Palmeiras ou Vasco? Palmeiras. Galo, Palmeiras ou Vasco? Para o segmento do ano de 2018. Galo e Vasco. Vasco. Os estaduais devem. Né? Então, assim, aí, pegando a carona na emoção vivida neste final de semana, né? Em várias partes do Brasil e tudo mais, com grandes clássicos, essa é mais devem aumentar de tamanho, diminuir, eles devem ficar iguais ou acabar. Né? Então, assim, a gente pega a carona na emoção das torcidas para ver se esse final de semana mexeu com o que pensa a maioria. Lógico que a maioria pensa que os estaduais, imagino eu, né? Que a maioria pense que os estaduais devem... Acabar. Diminuir. Acabar. Pois é. Acabar como pretende o presidente do Palmeiras. E por fim, qual erro é mais grave? Apitar pênalti inexistente, ter auxílio externo proibido. O erro mais grave é apitar o pênalti inexistente. Boa noite, Juca. Boa noite. Olha, eu vou falar da final paulista, porque, na verdade, foi a final que eu vi. Desta vez, eu me dei o direito de ver apenas um jogo. Jucarilli! Jucarilli! É verdade. Jucarilli, rapaz! Aliás, quando você me apresentou... Por que Jucarilli? Você não estava aqui sexta-feira. Mas eu estava assistindo, eu estou perguntando aqui só para pois fazer o mas charminho. então, Por que Jucarilli? É porque eu mesmo disse isso. Eu estranhei na hora que você falou Juca Kfouri, eu falei, deve ser uma ordem de cima, não vou discutir. Mas eu disse, Aí você ficou quietinho. Se você quiser... Você não se acusou? Não, eu mandei uma mensagem para o técnico Fábio Carille, dizendo a ele se a família Carille me aceitaria, porque eu havia feito essa promessa, que se o Corinthians conseguisse reverter, ser campeão, eu mudaria de nome para Jucarilli. E ele disse que sim, que a família dele... Toparia. Topa, aceita, numa boa. Então, tudo bem. Nós vivemos aqui em São Paulo uma final absolutamente inédita. Porque nós tivemos coisas que eu nunca tinha visto numa final. Uma colmeia no banco do time visitante.
um helicóptero pairando sobre o estádio com o distintivo do time visitante. Me pergunto, aliás, se tinha autorização das autoridades aéreas para fazer aquele sobrevoo. Tivemos um presidente de clube negando o time receber medalha, dar entrevista, ir à festa, e chamou o campeonato de Paulistinha sem dar crédito a quem deu este apelido ao Paulistinha. Deveria ter dado, no mínimo, o crédito. Não deu. Mas um presidente de clube cujo time havia se poupado num jogo da Libertadores para a decisão do Paulistinha. E uma óbvia interferência externa é daquelas coisas que você não tem como provar, não terá nunca como provar, não é a primeira vez, nem será a última no futebol brasileiro, em que o árbitro inseguro recorre a imagens de fora e espera o tempo suficiente para ter certeza que a TV está dizendo que não foi pênalti. Foi claramente, levou 8 minutos. O Arnaldo, que me desculpe, se tivesse o VAR, resolvia em 2. É? Ou menos. Ou menos. Muito menos. Isso. Qual é a certeza que vocês têm disso? A aplicação no mundo inteiro. Tenho visto. Exato. Até hoje tem mundo gente que inteiro. acha que foi pênalti Embora... e que não foi pênalti. Não, Mas isso é outra questão. Eu não conheço... Claro. Espera um pouquinho. Eu não conheço nenhum comentarista de arbitragem que tenha dito que tenha sido pênalti. Mas tem uma comentarista de arbitragem. Não, sim. Não é exatamente Deus, não é. unanimidade, não é. No fórum sim. do Salve foi unanimidade. Né, mas... Uai. Não, mas esse aí não tem dúvida, né, Arnaldo? Ué, não, eu acho que não foi pênalti. O que eu acho que é um absurdo, e acho que nós estamos caminhando para isso, o Juca daqui a pouco conclui, desculpa, Juca, é que um lance interpretativo, ontem foi usado, como o Juca disse, o VAR extraoficialmente, e o VAR oficialmente provoca esse tipo de discussão no lance interpretativo. Ele vai provocar... Mas ele é mais bem aceito pelos jogadores se utilizado, Arnaldo. Acho que essa é a diferença. Talvez ele, com o tempo, vai sendo... Se utilizado oficialmente. Se utilizado oficialmente. Dificilmente, numa final, um lance desse na casa do mandante, só com o torcedor do mandante, vai ser aceito só porque o cara vai lá consultar a imagem na TV. não vejo um lance assim. interpretativo. Mas aí o árbitro é mais A esperto. garantia Ele é zero. antes de marcar, antes de atacar, ele vai ver. O árbitro é mais esperto, não. O árbitro, se tiver mais poder, como deveria ser, só o árbitro, ele pensa 10 vezes antes de dar um pênalti numa final. Ou pensa 10 vezes antes de dar expulsão. Então qual que é o ponto? Ele vai esperar e vai ver. Não dá o pênalti. Vai ver. Não dá que o pênalti beleza. e vai ver. Aí ele vai ver que não foi, segue o jogo. Você pode reduzir os 8 minutos a 5 minutos. Não, ou a 2 minutos no máximo. 2 minutos. Ah, grande Não, o tempo de coisa. rever esse lance, a televisão mostrou em menos de um minuto. Sem dúvida. É. E qual que é a conclusão? E depois nós vamos... A conclusão foi que o árbitro, sem ver, ele foi no que os caras fora de campo Beleza, falaram, na televisão, provavelmente com acesso o tempo à que opinião. levou, isso Até- é totalmente fora dos padrões. Digamos Assim, que nesse esse caso pênalti, não tem dúvida que o VAR digamos não que tem desta dúvida. vez, nesse pênalti, incrivelmente, desta vez, nós 5 tendemos a concordar que Entendemos, não foi não, pênalti. concordamos. Eu não conheço Desta ninguém de vez. bom senso que acha que foi pênalti. Não, tem um monte de gente que acha Não, de bom senso, me diga. Tem muita gente que acha que foi pênalti porque tocou na bola e tocou no Dudu, que a perna esquerda bate no pé de Mas apoio do é Dudu. gente que não conhece regra. Se bate na bola primeiro, isso depois não- o não, choque é natural. A regra dessa aí, Bateu a regra que toca na bola primeiro e não é falta é no futebol de botão só. No futebol depende da situação. O cara pode tocar na bola antes de arrebentar o cara e Não, mas não foi o caso. Como não foi o Então, caso. Eu também acho que não foi, então. mas nós não vamos chegar num consenso. Então, mas jamais no não, nosso interpretativo. Nós vamos, tanto que nós 5 aqui chegamos, a pesquisa que o Salvio fez entre ex-árbitros e árbitros, né, não apenas ex, também o comentarista da Rede Globo, da Fox, da Sport TV, o nosso Salvio. Quer dizer, que não foi pênalti para mim, é claro. Claro, límpido. Não cabe dúvida. Agora, que ele recorreu à imagem externa, também para mim é claro. A diferença é que uma coisa eu vejo, digo, não foi pênalti. A outra eu não vejo. Mas não tenho dúvida que ele fez isso, como aquele jogo do Flamengo que levou 10 minutos fez também, esperou a convicção de que alguém de fora falou, não foi
Como ia acontecer naquele Brasil e Peru da Copa América. Exatamente. Quando a televisão simplesmente não mostrou a repetição. Exatamente. E o juiz ficou lá esperando desesperadamente. Isso do gol de mão. Agora, então, é o pedido, né, que o presidente do Palmeiras faz, que ano que vem tenha a assistência de vídeo, a arbitragem de vídeo no Campeonato Paulista, e aí é uma ironia, porque ele está querendo exatamente oficializar o que aconteceu ontem. Sim, né? é irônico. Porque é isso, é uma ironia. Mas é diferente, né? É claro que é diferente. Aí eu acho que você tocou num ponto muito importante. Tem muita gente falando, não pode dizer que houve interferência externa se você não tem prova. Não. Isso é ridículo. Pelo seguinte, a partir do momento que um árbitro toma a decisão que ele tomou depois de 3 minutos, 4, no mínimo ele vai ter que arcar com o ônus de não só desconfiarem, como quase terem certeza de que ele utilizou o VAR. Acho que isso é indiscutível. Ele tem que arcar com essa consequência. Até que se implante arbitragem de vídeo no Brasil, todos os lances que não sejam claros vão causar esse tipo de reclamação, porque o jogador vai ficar com a expectativa que ele mude a decisão. Isso é óbvio. Isso virou uma questão. O árbitro ele não pôde nem ir até a marca da cal. Os jogadores do Corinthians, como os jogadores do Flamengo outrora, eles... Hoje em dia acontece isso, eu concordo com vocês, existe uma tentativa, sobretudo em lances capitais, de duvidosos, prorrogar para que venha uma informação, etc e tal. Concordo. Agora, gente, vocês não vão chegar nunca a um consenso de lance interpretativo. O VAR não vai, Arnaldo, o VAR não vai acertar os pênaltis. O VAR não vai acabar com as discussões nas mesas redondas. Não é isso que importa. Não, mas não estou falando de você. O que eu estou falando é o seguinte, Arnaldo. O VAR, de fato, por isso que você está dizendo, pela questão de um pênalti ser interpretativo, ele não vai nunca acabar com a discussão sobre se foi pênalti ou não. Agora, já está provado que os jogadores em campo reagem de outra maneira a partir do momento que a decisão do árbitro foi tomada com auxílio do vídeo. Então, se ontem o árbitro tivesse anotado o pênalti, tivesse ido olhar lá no monitor dele e levaria 30 segundos para isso, e dissesse não foi pênalti, não ia se discutir, não ia ter a revolta que houve, não ia ter a reação que teve dos jogadores do Palmeiras, porque aí, assim, ficou evidente o uso externo do vídeo. Ilegal, irregular. Só para você, essa é a questão, né? Essa é a questão. Agora, para mim tem uma questão anterior, que é a seguinte, a gente aqui segunda-feira até tocou nisso. Houve quem quisesse discutir a legitimidade do resultado lá em Itaquera, pelo tal lance do Antônio Carlos, foi dentro da área, foi fora da área. Né? Não tinha VAR, ficou fora da área e ponto. E eu me lembro de ter dito, não vamos discutir esse primeiro jogo do ponto de vista da arbitragem, porque, é tão claro que a superioridade do Palmeiras se estabeleceu, então não vamos falar disso aí. Juca, você vai sair da arbitragem? Não, eu não vou sair da arbitragem. Então eu vou dizer o seguinte, eu só quero dizer o seguinte, é que o maior responsável pelo Palmeiras não ter sido campeão ontem na sua casa foi o time da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tudo bem, nós vamos chegar no campo. O que o Jean está falando é o seguinte, só retomando o ponto onde o Jean estava dizendo que, com o VAR, os jogadores aceitam mais facilmente e se comportam de uma maneira mais... Para mim, continua existindo o exemplo, em termos de comportamento, mais próximo do ideal é a Premier League, que não tem VAR. Não se discute a decisão do árbitro. Mas eles têm uma cultura diferente. Mas isso você não vai mudar. Quem tem? Eles não peitam o árbitro impedindo que o árbitro chegue na marca do pênalti. A Premier League tem. Então, de várias nacionalidades, inclusive brasileiros. Sim, o Gabriel Jesus está aprendendo, sabe como? Levando o cartão amarelo. Exatamente, mas então... Ele vai lá, ele dá chilique e o árbitro fala aqui não. Então nós estamos... Essa cultura, esse jeito de ser... E aí, acho que o contra-exemplo do que você está falando qual é um país muito mais parecido com o Brasil do ponto de vista de postura de jogador, de malandragem, de se achar esperto, de reclamar. Itália. É a Itália. Indiscutivelmente é um país muito mais parecido com o Brasil. Sim, sangue latino. A própria postura dos jogadores. E lá, eles faziam muito mais bolinho, eles reclamavam muito mais, eles gastavam muito mais tempo discutindo uma decisão de um árbitro, que agora eles não têm como discutir a partir do momento que o árbitro vai lá, olha e fala, não, eu resolvi isso, tá? Eu vi... Mesmo em pênalti, que é uma coisa que pode ter discussão, a autoridade final é o árbitro. Isso é um problema que se tem muito grande quando se discute a coisa do árbitro de vídeo. Vai tirar a autoridade do árbitro.
Ele confia na voz de quem tá vendo. Se é uma coisa, impedimento é sim ou não. Dentro ou fora da área é sim ou não. Pênalti, vai ver. Isso. Vai ver, Se porque ele tem essa prerrogativa. Ver, ele tem a prerrogativa e ele vai ver, entendeu? Esse era um lance facilmente que ele veria. Então. Mas enfim, a questão da cultura é o seguinte. Facilmente que ele veria se ele quisesse ver. Não, ok. Mas se o cara que tá vendo falar o seguinte, eu vi aqui e pegou na bola, vai ver. Vai ver. E ele vai ver. Então, pra mim é uma coisa muito simples de resolver. E aí, só pra concluir, já, essa questão o protocolo. Quer dizer, lá é o seguinte, o jogador fez aquele sinalzinho com a mão, tipo, vai ver, amarelo. Chegou perto do juiz que tá vendo, amarelo. Isso é protocolo. O juiz que não fizer vai ser advertido e vai se lascar. Então, as coisas pra mim são assim. Acho que esse é um caminho que a gente devia ter tomado. Eu fiz uma comparação, assim, é o mundo viajando de avião e a gente de navio. Basicamente é isso. Eu vi você falando isso no bate-bola debate. E acho boa a comparação. Eu só queria discordar do Juca em relação à nossa enquete. Porque eu confesso que é uma coisa que aos poucos eu fui mudando. A pergunta, e tem muita gente usando, mas estamos criticando o árbitro por errar, estamos criticando o árbitro que tomou uma decisão certa, tudo mais, sobre a nossa enquete. A nossa enquete é o que é pior? Dar um pênalti que não aconteceu ou voltar atrás usando ajuda proibida? Sinceramente, o mais grave é a segunda coisa. Sabe por quê? Porque na primeira coisa, o árbitro não sabe que está errando. O árbitro não tem consciência de que ele está tomando uma decisão errada, que ele está tendo uma atitude irregular ali ao dar um pênalti que não aconteceu. Na segunda, ele tem a consciência do erro. A hora que ele escuta a voz de quem está fora e que diz para ele que no vídeo não houve pênalti, ele está errando conscientemente. Então, para mim, essa... Errando conscientemente... Não. Ele está errando ao usar um recurso proibido. Ele sabe que ele está infringindo regras. E acho que isso tem a ver com o nosso país também. Então, isso tem a ver com o nosso país. Mas não é, a questão de saber que você está infringindo regras, mas que os fins justificam os meios, tem muito a nossa cara. Sim. E tem muito a cara, inclusive, essa justificativa que muita gente tem usado nas mesas redondas. Eu acho que não pode ser assim. Se você sabe que você está errando... Você está mais errado do que quando você erra sem ter a consciência questão, do erro. Quem tem direito a essa ajuda na correção também, né? Porque com o árbitro de vídeo você tem direito. Agora, nesse caso, em que situação? Só quando um time pressiona? Só quando o jogo para por tempo demais e aí você pode esperar a coisa chegar? Quer dizer, é óbvio que o objetivo final é o acerto, mas não a qualquer preço, né? Esse é bom sempre destacar, né? Não há nenhuma crítica à legitimidade do título. Porque em tese eu concordaria com o que disse o Jean, eu vou justificar minha posição com um mandamento de um dos maiores juristas uruguaios, chamado Eduardo Coutinho. Mas na casa do tapetão. Isso, em que ele dizia o seguinte: devemos sempre seguir o direito, mas no dia em que encontrarmos o direito em confronto com o que é justo, fique com o que é justo. Como eu acho que o futebol deve ser resolvido com as coisas que acontecem no jogo, e não foi pênalti, e aquele pênalti, embora o Palmeiras depois tenha perdido 2 pênaltis, inclusive o jogador queria bater o pênalti, né? Que Cássio no gol é quase garantia de vai pegar. A gente vai falar do jogo, tá? Isso. Eu tô só mas isso. Que acho que tem que ser até meio ficar de lado dos times. Né? Eu não acho que se o Palmeiras empata o jogo com o pênalti e o campeonato termina com o Palmeiras campeão, o campeonato estaria manchado por causa disso. Porque seria um erro absolutamente aceitável. Como disse o Arnaldo, de interpretação. Tá ali no lance, pegou pé, pegou bola, não sei. Eu achei que pegou pé. E pênalti. Certamente teria gerado menos repercussão embora o pênalti não tenha acontecido. Exato, mas não, então... menos repercussão não. Se o Palmeiras é campeão com esse pênalti aí, menos repercussão? Eu acho que teria menos repercussão para a arbitragem, eu acho, de verdade. Porque, justamente, é o que o Arnaldo falou, é um lance que muita gente... que algumas pessoas... Eu não considerei pênalti. Depois nós vamos falar também da decisão mineira, aliás, apitada por um árbitro paulista, isso não é coincidência. A questão começou aqui, se alastrou, os árbitros paulistas, sobretudo, eles interferem na partida, até num jogo decisivo. O cara tem esse afã. Cara, numa partida final, só é pênalti, só é cartão vermelho, se for uma coisa claríssima, gravíssima. Você está decidindo o jogo. Você tem que pensar...
o bom senso da arbitragem é a coisa primordial. A gente está tentando levar, em nome da justiça completa, a ferro e fogo qualquer lance. Sendo que o sujeito tem que pensar e decidir por uma coisa que possa lacrar o resultado da partida e do campeonato com consequência com absoluta certeza. Então, esse tipo de... E sempre foi assim, nós estamos nos perdendo nesse negócio. Arnaldo, mas aí eu estou de acordo inteiro com o que você está dizendo, mas sabe qual é o problema? Tipo assim, sabe qual é o problema? É que ele dirá para você, o Aparecido, mas eu tinha certeza que foi pênalti. Ponto, então dá. Mas e aí você diria a mesma coisa, mas como é que ele me dá um pênalti desse que não foi numa final de campeonato? Se ele tivesse bom senso, não teria dado. Mas como não teria dado se eu achei que foi? A outra é a reação dos jogadores. A reação dos jogadores na partida é uma coisa... É uma das primeiras coisas que o árbitro deve levar em consideração. Se ele dá o escanteio, apesar da torcida do Palmeiras, de pênalti, única e tal, e do tal, segue o jogo. Segue o jogo e ninguém encheu o saco. Sim, tá certo. Ninguém encheu o saco. Aliás, vou te dizer uma coisa, ele deu uma grande sorte ontem do Felipe Melo não estar em campo. Pois é. Imagina o Felipe Melo em campo. Eu acho que ele fez... Ele apanhava. Pela característica dele, aí a gente pode talvez entrar no... fazer o gancho pro jogo, não sei se é o momento, não. Eu acho que eu acho que ele fez muita falta, não na hora de melar o jogo, de brigar na hora de melar o jogo, mas fez falta em termos de personalidade pro time do Palmeiras, que sentiu a pressão do jogo. O time do Palmeiras sentiu a pressão do jogo. Tinha uma coisa que não podia ser concedido pelo Palmeiras numa partida em casa, com a torcida única, diante do seu maior rival. Permitir que o Corinthians fizesse um gol no início e jogasse do seu jeito, como joga contra qualquer time. Mas isso não é sentir a pressão, Nando. Eu acho que se a gente vai entrar... O Palmeiras não conseguiu reagir. Então, mas aí é que tá. Exatamente. Você tocou no ponto que pra mim é crucial pra gente analisar o jogo. E agora, dito tudo que eu disse a respeito da arbitragem, o que eu penso sobre a postura do árbitro e tudo mais, acho que assim, se eu tiver que apontar o principal fator ter dado esse título para o Corinthians, para mim é indiscutivelmente, mas indiscutivelmente não é a arbitragem, não é a pressão que o Palmeiras sentiu, é essa capacidade extraordinária defensiva. Então, eu queria até sair um pouco da coisa psicológica, porque eu acho que a gente está indo... Mas a gente está indo o tempo todo para a coisa psicológica. Então, um jogo é o jogo sem intensidade, o outro é o jogo que os caras estavam sem correr em campo, o outro é o jogo que o outro tremeu. Eu acho que, assim, a capacidade defensiva desse time do Carille é um negócio impressionante. A capacidade de reconstrução da equipe nas mãos desse técnico é um negócio incrível. O que ele tem feito é negócio de outro mundo. É com ele na cartola em todo momento crucial. Toda hora que precisa, ele consegue trazer de volta a equipe, sobretudo essa capacidade defensiva. O Corinthians deu sorte ou achou o gol logo no começo, enfim... Deu sorte, acho que... Então, não acho nem que a pressão, porque o Renato Rodrigues até mostrou no Data ESPN que aquele afã que o Palmeiras tinha mostrado nos jogos importantes da temporada e que tinha vencido porque tinha começado mordendo muito, pegando muito, foi talvez o que desmontou a defesa do Palmeiras no lance do gol do Corinthians. O posicionamento do Marcos Rocha, aliás, no lance é alguma coisa... A saída do Antônio Carlos também. Não entendi nada daquilo. Agora, o Antônio Carlos foi fazer... O Marcos Rocha recua. O gol foi idêntico nas ausências do Marcos Rocha e na cobertura do Antônio Carlos, idêntico ao gol que o Corinthians fez no São Paulo no primeiro clássico do ano no Pacaembu. Mas você concorda? O bote errado lateral, fica o lateral, o zagueiro faz a cobertura, abre um buraco, gol. O Corinthians fez esse gol no clássico. Ao mesmo tempo, né, Arnaldo, futebol é assim, né? São lances, às vezes isolados. Não, tudo bem, o Palmeiras deu um contra-ataque que o William serviu. Quem na esquerda? Que o Fagner estava lá no meio de campo. Não. Na esquerda? O Dudu pôs o William. E chegou, acho que o Balbuena, e conseguiu cortar. Que era um lance pro Palmeiras ter empatado o jogo e que era um lance para tirar o Fagner definitivamente de qualquer pretensão de seleção brasileira. Porque o jogo tinha 10 minutos e ele estava voltando
de bicicleta quando o carro... Mas é o que você está falando. Isso é um lance, assim como o gol do Corinthians foi um lance, não foi algo que se repetiu o tempo todo, não foi um padrão do jogo. Quase se repetiu ainda... Nos minutos seguintes ali. Mas depois isso se normalizou. E para mim, quando eu digo que o maior mérito ou a maior responsabilidade por esse título é a capacidade defensiva do Corinthians, é porque a capacidade defensiva do Corinthians, ela se manteve praticamente intacta durante 80 minutos da partida. Quer dizer, de novo. Então, eu acho que isso é que não dá para ignorar. O fato do Corinthians ter conseguido, contra um elenco tão poderoso como o do Palmeiras, que não acho que não correu, que não tentou. Nossa, lutou pra burro. Lutou. Então, assim... E aí, até só, enfim, depois a gente entra... Acho que o reconhecimento dessa luta, claro... que somadas às questões da arbitragem, acabaram permitindo que os jogadores do Palmeiras saíssem aplaudidos de campo, né? Isso pelos seus torcedores. Quer dizer, acho que isso é um reconhecimento que não houve falta de afinco, de vontade, de determinação. Claro que a questão da arbitragem colaborou muito para esses aplausos, mas para mim, repito, a capacidade do Carille de remontar essa defesa é um negócio. Tem um segundo ponto, né? Que é o Palmeiras foi a segunda vez em 2 clássicos seguidos que o Palmeiras entregou em casa. Só com a sua torcida, no outro jogo no Pacaembu, mas só com a sua torcida, e tinha tudo a favor e não conseguiu fazer o serviço, não conseguiu completar também, simplesmente o serviço. E teve ali também um bom tempo para fazer o gol que seria da classificação, seria o gol de empate contra o Santos, o gol do 2-2, né? E assim, é saudável que haja o reconhecimento, que não haja crise, até porque não tem tempo para isso. Tem o Boca Juniors quarta-feira e é até bom nesse aspecto que seja mais raiva do que decepção com o time. Mas isso tem que ser discutido também, né? Porque o Palmeiras vai enfrentar vários outros jogos decisivos no ano, vários jogos decisivos em casa. Além do Paulista. Além do Paulista. Deve enfrentar vários na Libertadores, enfim, nas outras Copas, no Brasileiro. O Palmeiras é um time que vai jogar muitos jogos importantes no ano pelas perspectivas que tem. Então é só isso que me fica na cabeça, assim, não foi um caso esporádico. O Palmeiras já perdeu uma vantagem pro Santos em casa outro dia. Fato. Então, e assim, além da questão coletiva, alguns jogadores, né? Quer dizer, o próprio Lucas Lima tá aí, seleção do campeonato e tal, mas ontem era aquele jogo pro cara bater no peito e falar, cheguei, né? Não foi só ontem. Foram nos 2 jogos com o Santos e nos 2 jogos com o Corinthians ele de fato não brilhou. Nessa hora você contrata os protagonistas para que eles sejam protagonistas nesse tipo de momento. Claro. Então, faltou, né? Agora, só corroborando na análise dos 2 times, eu invejo essa putz, adoro times que sabem se defender exemplarmente. E o Corinthians é assim há algum tempo e está se aperfeiçoando, até porque ao perder qualidade no meio para frente tem que se valer disso várias vezes. Mas o que eu falo quando o emocional joga junto é que a capacidade de recomposição do Corinthians, não só durante uma mesma partida, mas de um jogo para o outro, também tem um aspecto emocional muito forte. O Corinthians é um time frio. É um time que hoje, com a sequência de títulos, ele não se abala. Eu ia perguntar exatamente nessa linha. Tem a ver com essa veia vencedora que o Corinthians vem apresentando? É a teoria do Vessone. Você sabe que eu tenho um amigo corintiano que hoje me acorda com a seguinte coisa. Ele diz assim, ô Juca, o Corinthians está de um jeito tal que se você juntar, um cara sair na rua, juntar 11 caras ao Léo e botar a camisa do Corinthians, você vai lá e ganha. Eu falei, amigo, futebol profissional não é assim. Não, você pode crer. E que o Vessone pelo peso dos títulos conquistados que a camisa está fazendo isso. Não, eu acho que a questão não é só a camisa, né? É um trabalho consistente há algum tempo. Agora, se é que existe um conselho, o Corinthians mostrou poucas vezes nessa temporada e poucas vezes no ano passado, esse pequeno mexer com o psicológico do Corinthians. Então, veja bem. E não com a questão psicológica. Arnaldo, você se deu conta, evidentemente. Por isso que eu acho que o Felipe Melo seria importante. O Corinthians perdeu os 3 jogos de ida. Eu sei. E revirou nos 3 jogos de volta. Pensa bem. Sendo que o último na casa do rival. Pensa bem como foram as vitórias em cima de São Paulo e Palmeiras na disputa por pênaltis. Quando a partida foi para os pênaltis, São Paulo e Corinthians e São Paulo, não precisava bater pênalti, o Corinthians já tinha vencido, entre aspas. Porque o pênalti o Cássio defendeu, bateu na trave, entrou.
psicologicamente existia na atmosfera do estádio a certeza que o Corinthians ganharia Ontem a foi o disputa, inverso. até porque tem um goleiro. Ontem foi foi o inverso. Quando foi para os pênaltis, o ambiente do estádio indicava a vitória do Corinthians. Agora fora de casa e tal. Também por essa questão. Então, quando vai bater o Danilo lá, o Corinthians perdeu um Vai pênalti. estar no quintal da casa dele. Então o Corinthians tem essa situação e é favorável. E isso alastra a dificuldade do adversário em bater o Corinthians em partidas decisivas. Tem aí, quer dizer, que eu acho que é o admirável no Carille, que eu não sei o que esse cara tem, que ele é capaz de transmitir isso. Porque você se deu conta que o último pênalti foi batido por um moleque. Foi batido pelo Maicon, no último. É claro que, em tese, não seria o Maicon. Tá bom, pôs o cara mais experiente, o Danilo, para bater o primeiro, para não ter erro, né? Sair, não. Tá bom. Mas fazia muito mais sentido, por exemplo, que o Fagner batesse o último pênalti. Não o moleque. Mas eu estava lembrando com o Paulo sobre isso. Lembre-se da decisão do Mundial com o Vasco? O Edu, que era um pirralho, foi bater pênalti e fez. Isso eu discordo porque eu acho que assim, a ordem dos batedores tem que ser sempre do melhor para o pior. O teu melhor é o bate o primeiro, o seu segundo melhor bate o segundo, o terceiro melhor bate o terceiro, o quarto melhor o quarto e o quinto melhor o quinto. Por quê? Porque a chance do quinto não ser necessário existe. Então, você precisa, o quanto antes, garantir. Pergunta em time que tinha o Zico, quem batia o último pênalti. Você já contou a história do Sócrates. Mas é uma questão, acho que particular dele até, né? Mas pra mim, assim, do ponto de vista do técnico, os melhores batem antes. Porque você pode chegar numa situação muito confortável. Como até era confortável a situação ali mais pro final, a partir do momento que o Palmeiras já tinha perdido dois pênaltis, claro. Então, assim, eu, sinceramente, eu não consigo muito em disputa de pênalti ter essa clareza sobre favoritismo. Quando dá certo, eu tenho. Eu sempre acho que... Quando dá certo, quando você tem um goleiro que é bom pegador, você tem uma vantagem. O goleiro, né? sim. Acho que o goleiro é uma coisa indiscutível. Mas o Jailson tinha pego o pênalti contra o Santos. Sim, também é um bom goleiro. Também mas é que eu quero dizer assim, mesmo a questão dos jogadores experientes, tal, quantas vezes a gente já não viu os caras com mais crédito, os caras com a camisa mais importante, os melhores tecnicamente perderem pênaltis. Então, acho que eu não consigo muito olhar para isso nos pênaltis. Eu só acho, aí entrando um pouco no que o Bertozzi falou, que assim... O Palmeiras não podia deixar levar a decisão para os pênaltis. Então, não podia, embora, e aí, modéstia à parte, vocês dois, senhor Juca Kfouri e senhor Arnaldo Ribeiro, trataram aqui na sexta-feira... Na sexta não, foi quando a gente falou. Também na sexta, na segunda. Sim. Eu não tinha dúvida. Como um negócio praticamente definido. Eu não tinha dúvida. E evidentemente não era uma coisa definida por essa capacidade, e eu falei isso na segunda passada, pela capacidade de reinvenção do time do Corinthians, pelo histórico desses dois times na casa do adversário. Mas isso a gente O Corinthians conhecia. chega a 3 vitórias contra uma do Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras ganhou 2 e perdeu 2, se não me engano, do Corinthians. Tá 3-2-1. Então, assim, tem sido um histórico de muito equilíbrio, independentemente de onde seja o jogo. A gente está falando de um campeão brasileiro que tem a capacidade de reinvenção e tudo mais, e, portanto, para mim era um jogo ainda aberto, como, aliás, estavam todos. Agora, a gente viu. Só em relação ao que o Bertozzi falou, Juca, eu acho o seguinte, o Palmeiras, porque a gente fala muito do resultadismo nas vitórias. Sim. Né? Então, o elogiar quem ganha claro. E tratar como um time que jogou bem. E acho até compreensível, sinceramente. Mas podia ter se dado o Palmeiras nos pênaltis e a conversa era outra. Exato. Então, assim, não dá pra querer começar a achar Cristo, a achar culpado, a achar que tá tudo errado. Quer dizer, tá muito claro. O Palmeiras tem que fazer muito claro. Quarta-feira ganhar do Boca Juniors. Isso. E passar para olhar para o que foi virar feito. outra página. Porque até em relação ao ano passado, se você fizer essa comparação, o time do Eduardo Batista não tinha a melhor campanha do Campeonato Paulista, não tinha o melhor ataque, não tinha a melhor defesa, não tinha o artilheiro. E não chegou até a final. E não chegou até a final. Quer dizer, o time do Roger fez tudo isso, teve todos os melhores índices, teve 9 times na seleção do campeonato, chegou à final e perdeu nos pênaltis pro campeão brasileiro. 8 jogadores, não foi isso? 8 jogadores e o técnico, né? Isso, então, assim, eu acho que é preciso também ter calma. E acho que a sorte, embora o Palmeiras não tenha jogado para ser campeão, né? A sorte, porque a gente sabe como o torcedor funciona muitas vezes, a sorte do Palmeiras, do clube, da instituição, do Roger,
é que teve a discussão da arbitragem. Teve a discussão da arbitragem, que senão ia fez ficar com que mais- os jogadores saíssem. Pois é, mas, muito mais forte mas que tem o um outro Bertozzi. ponto, tem um outro ponto que era bom a gente abordar. Que pelo que eu entendi na redação, você acha que o Palmeiras fez bem em não ir receber, não ir na festa da Federação Paulista hoje? Então, eu acho o seguinte, eu acho que a entrevista do Gagliotti foi péssima Desastrosa. quando ele fala sobre Paulistinha. Isso. Porque você não pode desvalorizar um campeonato em que você que ele coloca valorizou. 40 mil torcedores no seu estádio. Poupa campeonato- jogadores da poupa Libertadores. 80 mil em 2 dias. 80 Quase. mil em 2 dias. Isso. Que você Sábado poupa, e domingo. poupa jogadores da Libertadores. Foi muito bom. Enfim, então Você é importante. aju- Você você enche ajuda o treino. você ajuda a promover durante o campeonato todo. E que foi um bom campeonato, diga-se. Para o que mesmo. pode ser um campeonato Desde o maior... É engraçado. Os clássicos foram Desde o maior todos equilíbrio entre os cheios, jogos, exato. mesmo com os 4 grandes chegando até É o isso. fim. Então, eu acho assim, ele foi muito mal na entrevista, ele foi mal em chamar de Paulistinha e tudo mais. Agora, ele é, de alguma maneira, o representante de milhões de torcedores espalhados pelo Brasil. Eu não acho que o torcedor do Palmeiras gostaria de ver os seus jogadores na festa do Paulistão recebendo o prêmio depois de... Eu acho que é uma... Aí é uma posição política. Eu acho que não é uma posição desportiva, eu acho que... Mas aí, Jean... Eu acho Jean, que essa Jean, postura é uma postura eu diria o seguinte... compreensível. Não... Eu diria o seguinte, olha, foi uma tal injustiça e um erro tão crasso do árbitro se servir de imagem externa que veja isso que você acabou de falar. O Palmeiras tem 8 jogadores na seleção e o técnico. Alguma dúvida sobre quem é melhor? Não, mas acho Fique com esse título aí, mas vocês... Essa Não. seleção tá lá, foi mostrada. Eu sei, hoje. pois é, mas o Palmeiras não estava. Aí eu acho que passa uma lição de falta de esportividade, de falta de espírito esportivo, a tal ponto, né, que coroa as bobagens que ele disse na tarde de ontem. Eu acho que são Eu coisas não faria diferentes. isso. Acho que espírito esportivo é no campo, é o jogo. Acho Eu- que eu a teria festa é feito uma diferente. festa. Como Quer é que dizer- você classificaria a festa? Uma Não. festa do esporte? É uma festa do esporte. Não, é uma festa, acima de tudo, política. A festa da Federação Paulista. Mas ele faz parte disso. Ele fez parte até ontem disso. Eu acho que assim, é preciso... Aí, assim, E ele aceitou, perde um título. e aceitou o regulamento. Se ganha nos pênaltis, Então, se quer dizer, ganha- mas- se ganha nos pênaltis, ele recebe a medalha, erga o teu frango, vai na Imagina- festa com os outros. Concordo, caras. Imagina se eu sou- mas aí é o que eu tô falando. Aí é a postura do dirigente representante da torcida. Mas em alguns representa casos. mal. Porque, veja... acho que nesse caso não. não. Mas Eu acho que veja... ele o que ia apanhar muito, ele o que- tem que pensar o que nos é representar dividendos bem a ou torcida do Palmeiras? nas críticas políticas. Se eu sou presidente de um clube grande, ninguém me faz assinar um regulamento em que diga que mesmo com vantagem, a única vantagem de fato que eu tenho é fazer o segundo jogo em casa. Que com melhor campanha, se 2 resultados iguais acontecerem, vai para os pênaltis. Ah, não. Eu não. Não, tudo bem. Isso eu acho que assim, é uma coisa que a gente Que o fala presidente sempre, do né? Bragantino aceite, tudo bem, porque ele sabe que ele não vai chegar Agora, na Jean, final. você acha Mas que, presidente de clube grande? que o dividendo dele é com a torcida ou é com os grupos políticos? É com os grupos políticos. Então, acho que essa Não, que é a não, mas questão. você sabe que o Mustafa ele tá no- supostamente está agindo pela torcida, mas ele está agindo mais pelo que ele ouve lá dentro. Mas na- você na sabe sala qual ia livre. ser a reação da torcida Não, se ele entendo. vai lá receber o troféu Lembremos de que vice-campeão. teve um momento crucial que o antecessor, Ele não a vai. comparação é importante. O antecessor, Paulo Nobre, chega lá e não vão ganhar esse campeonato aqui na marra e não sei o quê, não vão tirar o campeonato da gente. Na marra. Lembra naquela Lembro, entrevista coletiva no Brasileirão? Célebre? Sim. Quando o Palmeiras começou a ser pressionado na tabela. Não vou, fez um escândalo e tal. Não estou dizendo que aquilo teve um efeito... Mas aquilo está na cabeça do palmeirense, Claro. torcedor e do Claro. conselheiro, cartola e Claro. tudo mais. Então, e o estilo do Gagliotti sempre foi o outro. Isso. E assim compara, eu não vou Do que ele utilizar era chamado? banana. De banana. Banana. Então Rainha da virou Inglaterra. agora, virou, né? O Mauro não está aqui hoje, está na Argentina, mas é uma expressão do Mauro para dirigente que não compra uma briga política de banana. Então ele tinha essa imagem de banana, não sou banana não, vou montar um manifesto, não sei o quê. Eu acho que até sair da página e ir para atuação em todos os níveis para tirar a pecha de banana é preciso muito mais do que
um chilique depois da partida. E mais. O chilique você vê que nem combinava com a... Você vê que não é uma coisa tão natural. Você vê que o cara tá ele acabou fazendo um papel... interpretando. Um papel patético. Pois é. Já De novo, ficou pior. Eu entendi. Patética a entrevista e mas veja uma coisa. Entrevista. Não ir à festa do Paulista. Eu faço uma proposta alternativa para você. Vê se você concorda. Vamos ver. Eu, presidente do Palmeiras, em sinal de protesto, não vou à festa da Federação Paulista. Meus atletas que vão receber prêmio podem ir. Pode ser. Porque eu não tenho dúvida que o Jailson, aos 37... 6, 7. É isso. E, aliás, foi eleito o melhor do campeonato. Melhor do campeonato. Queria lá receber o prêmio dele. Ia dizer, tô triste pelo resultado coletivo, mas agradeço, porque foi um grande ano, foi um grande campeonato para mim. Não é assim com todos os jogadores, viu, João Carlos? Não Isso sei, eu sei que mas, então, tem jogador que, inclusive, assim... Eu libero os jogadores. Se você quiser ir, vá. Se você não quiser, não vá. Isso pode ser. Isso pode ser. Agora, eu baixar uma ordem... eu quero minha medalha de prata. Pode ser. Eu quero o troféu de melhor jogador do campeonato. Até porque eu sou um profissional, isso pode me valorizar num contrato futuro, até com outro clube. Né? Proibir é autoritário, antiesportivo e você quer saber? O torcedor do Corinthians está adorando. Olha o quanto eles se desequilibraram, porque perderam para nós uma decisão. É evidente, é passar recibo, assinar e reconhecer no cartório. Que afinal é importante, acho que não tem a menor dúvida. Pois é, e acho que aqui na sexta-feira... é tentar tirar a importância da decisão. O William me perguntou, e eu até tomei um susto, o Arnaldo estava. É o derby mais importante do século? Você está maluco? Não é o derby mais importante do século. Aí que eu entendi que não era dos 100 anos, era do século XXI. E foi. Foi o derby mais importante do século XXI. Turno do Campeonato Brasileiro no ano passado foi mais importante. Não se comparou. O clima não se comparou. Teoricamente deveria ser, mas a mobilização das pessoas foi maior. É por isso que os estaduais ainda vivem, tal. Tem a final, tem não sei o que. Mas ainda vivem. Vivem porque é o clássico em mata-mata, né? É maior que o campeonato e quando dá clássico em mata-mata... Final entre os dois, quer dizer. Final entre os dois. Léo, vou até pegar uma pergunta ali de um fã de esportes, enquanto vocês conversavam ali, passou aqui embaixo uma pergunta do Igor Monteiro. O Igor. Onde pode chegar Carille? Ele até faz uma comparação ali. Ele é melhor ou pode chegar tão longe quanto chegou o Tite? Foi o técnico antecessor e de onde ele tirou muito do que aprendeu? Essa pergunta já é difícil, porque assim, quando você pergunta onde pode chegar Carille, você fica com medo de responder, né? Porque ano passado, quando ele ganhou o Paulista já... contra todos os prognósticos, a história da quarta força, a gente falava assim, mas pô, comemora aí e tal, que esse ano deve ficar nisso, né? Aí ele fez o que fez. Esse ano, com um elenco inferior, ele já ganha um título, eliminando o São Paulo e Palmeiras. Então eu tenho medo de duvidar agora, porque é uma coisa realmente impressionante. Agora, o Corinthians funciona muito bem para ele por uma lógica de continuidade. Né? Ele mesmo falou sobre isso hoje no bate-bola Bom Dia, do qual ele participou. Ele falou, isso aqui é um trabalho que começou em 2008 com o Mano Menezes, né? Teve seus hiatos ali, mas entre Mano, Tite, Carille, é uma linha de trabalho que segue. Isso o ajuda muito, sem tirar, evidentemente, o mérito gigantesco que ele tem. E o que ele aprendeu com os antecessores, que acho que quem é inteligente e convive com bons técnicos absorve muito, né? Aprende muito da mecânica de treino, de como lidar com o elenco, todas essas coisas que... Por isso que não é simples o cara ter o conhecimento apenas e não saber lidar com gente. E ele tem mostrado, acho que mais do que nunca isso, né? Então, se a pergunta ele pode ser, sei lá, o técnico da seleção, como o Tite é... Se a gente pensar na lógica da seleção como é interessante ter uma sequência de trabalho, talvez seja. Posso fazer um versinho para você, para responder essa questão? Versinho? Para Carille e Tite, o céu é o limite. Isso é ele traz da CBN. Porque a gente pode ter a gente pode ter daqui a 3, 4 meses essa dúvida. Porque a gente nunca sabe. Você sabe. Ganhando ou perdendo, o técnico da seleção sempre... Quase nunca fica, né? Assim, eu entendo, mas não tem cabimento. Nenhum. Mas qual não tem cabimento nenhum. Vamos supor. Ser cogitado
Tá, quem são os dois técnicos do momento no futebol brasileiro? Renato e Carille e Carille. Renato. Normalmente, os caras cogitados para a seleção são os técnicos do momento. Eu entendo. Como foi o Muricy procurado inicialmente no primeiro momento. Então, se amanhã sair o Tite, os primeiros dois nomes que tem que estar na lista são Carille e Renato. Não, eu entendo, eu concordo com a sua análise, mas não tem cabimento comparar os dois treinadores. Claro, assim, eu acho que não tem cabimento comparar ninguém de clube hoje com o que faz o Tite. Não, porque assim, como você falou, o Carille tem um trabalho num local específico e tal. O Tite até chegar à seleção rodou o mundo todo. Sim, claro. Quebrou a cabeça, Mas o bateu a trabalho- cabeça lá, acertou, errou. Ronaldo? E o Renato também. Não é assim. Mas assim, vai ter, se o Tite sair, vai ter que ser alguém. Sim, E não pode ser o ninguém Carille. preenche as características que o Tite preenchia quando assumiu. O problema é quem preenche, né, Arnaldo? Não, Esse que é o ponto. tudo bem, eu tô falando assim, eu concordo, não tenho. Tanto que assim, unanimidade, o Tite é o melhor técnico do Brasil, tá na seleção. Isso. Entre possíveis postulantes, sei lá, se o Tite resolver largar a seleção depois da Copa, que normalmente acontece, aliás, o técnico sai Pra bem depois ou pra da mal, Copa, pro bem ou pro mal, não tem cabimento, Carille, na minha opinião, pela falta de experiência que ele tem, pela falta de rodagem. Eu entendo você, até talvez concorde com você. O problema é você dizer quem tem Exato. cabimento assumir a seleção brasileira dos técnicos O brasileiros. Renato muito mais. Ah, então, aí... Não, mas tudo bem, mas aí muito mais. Não, discutir entre os dois é legítimo. É isso, tudo bem. A questão se você considera os dois não prontos porque eles têm um grande trabalho, Eu quem tá eu não acho pronto, que o Renato né? tenha só um grande trabalho. Eu acho que esse é mas assim, um nenhum palavrão outro nesse trabalho. nível, né? Eu acho que a Nenhum gente vai outro entrar no nesse Renato nível. depois. Eu acho até que o Renato tem uma coisa positiva a favor dele nessa briga específica, que é o jeito que o time dele joga, a maneira que o time dele joga. E o Carille, convenhamos, né? Entre todos os times do Tite e do Carille, talvez tenha nesse momento a equipe mais limitada, vamos dizer assim. Certo. Deixa eu fazer, eu vou improvisar aqui um na lata e modificando um pouquinho daquilo que a gente imaginava para o programa durante a discussão de pauta. Olha só. Nós chegamos a pensar num na lata da seguinte forma. Se a seleção brasileira hoje não pudesse, do dia para a noite, contar mais com o Tite, qual dos dois estaria mais cotado? O Carille ou o Renato Gaúcho? Eu vou tirar a seleção brasileira e suas peculiaridades, o estilo de jogo, o que a seleção representa, o que a seleção escreveu na história e tudo mais. A seleção tem de jogar para cima e tudo. Então você tira isso de lado. Presidente Jean Oddi, você tem lá os dois à disposição. Qual dos dois você contrata para o seu time? É que vai depender muito do meu time. Mas Do seu elenco. do meu elenco. Se o meu elenco for um elenco... Do Corinthians, o contrato Carille, se for do Grêmio, você contrata... Não, eu acho que tem uma diferença em relação à qualidade. Para um elenco mais limitado, indiscutivelmente, mas indiscutivelmente o Carille, para mim. Mas o Renato deu jeito num Grêmio Sim, que parecia ser... Agora virou o elenco maravilhoso. Então, mas não Onde é é que isso. estava o Arthur? A gente não sabia. Não Onde é que- isso. É assim, é que o jeito do time do Carille jogar é um jeito que se justifica a partir do elenco que ele tem, né? O jeito do time do Grêmio jogar é um outro jeito. Eu acho que se eu tenho um elenco mais encorpado com jogadores melhores, que para jogar para frente, para criar mais, para trocar passes, eu fico com o Renato. Subiu no muro. Quer outra muretada bonita? Não, eu não quero mais muretada. Tá bom, Eu fiz um na lata Deixa só aqui, chegar ao já falou raciocínio. meia hora e não me disse tá nome bom. nenhum. É muito Eu difícil. vou responder no fim das contas, mas... Para a seleção, talvez nessa lógica que eu tô falando, só para não ficar... Volta com a seleção. Foi uma ideia que acabou chegando agora. Para a seleção, talvez hoje faça mais sentido o Renato do que o Carille. Mas talvez. Ufa. Faz mais sentido E o hoje. Carille Renato pela do que o ideia de Carille. continuidade? Continuar do quê? Da ideia Do trabalho corintiana do de jogar Tite. futebol? De ganhar por uma a ideia do vantagem Tite pequena? não é essa. Ô, Léo, o Tite... Mas assim, não é continuidade... O Tite foi continuar para a do quê? seleção depois do Que quê? eles são afins em termos de trabalho e tal. Você lembra o que se falava do Tite? Então, tal. Aí continua lá o... Começar o Ronaldo com os gifs, ó. Vai virar aqui. Não. Vocês estão muretando. Não, Assim, o Carille é um cara que... Mas com certeza, mas com certeza. Tá, ó, respondeu. Pois é, então. Olha, assim, pela experiência Cheia dessas certezas. Não, mas um cara... Olha, eu vou dizer Um uma dos coisa. grandes personagens do futebol brasileiro. Eu não vou responder. Eu não vou responder Figura por duas maiúscula. razões. Porque Não se eu quer perder o responder... Carille. Se eu mureta. responder... Não! Se eu responder... outro explica. Se eu responder Carille... Quem vai muretar? Não, se eu responder... não quer responder. Não, ué, Porque é muito difícil mesmo. não ter é. certeza. No meu caso, não. Se eu tenho que me dar por impedido.
Porque se eu Vai perder responder... o Carille. Como se eu o Gil re- Carille. Não, se eu responder Carille, vai parecer nepotismo. Jucarilli. Não, você é da família. Sou da família, não posso responder Carille. Tenho o maior respeito pelo trabalho que Renato Portaluppi está fazendo. Aliás, faço uma campanha para chamá-lo de Renato Portaluppi e não mais de Renato Gaúcho. Então eu não vou responder, porque tá protegendo o Carille porque é da família. Espera, Não fica mas bem. é igual Messi e Cristiano Ronaldo. Quando Não, você Messi- elogia um, você não está dizendo que o outro não eu presta. sei, eu sei. Então aqui é só Mas é que são Messi. muito diferentes Só eu nesse vou escolher, caso, né? Paulo. É, no fim das contas, pronto, o você Arnaldo tá de escolheu. parabéns. Não, tudo bem, Obrigado. pra seleção eu escolhi também, mas sem nenhuma Não, pro convicção. meu time, pro Sem nenhuma convicção. O meu time é Carille, não tem pro como. bar. Mas peraí, não, pra agora ideia, peraí, pra- agora peraí. pro bar, Peraí. qualquer lugar. Não, agora eu vou ter. A gente bar. passa o ano todo aqui sentando e falando que quando você contrata um técnico, você tem que saber o que você quer do seu time, você tem que saber quais são as capacidades do Isso seu não existe, elenco. Não existe. Claro que Não existe. existe, o futebol brasileiro não dá, o Claro que elenco troca existe. daqui a pouco. Claro que existe. Se você for contratar um técnico pro Botafogo é uma coisa, um técnico pro Palmeiras é outra. Pela característica, talvez, atual, principalmente, mas também pela característica histórica, pelo jeito... Não, isso eu concordo com você. Isso Tem já isso esse também? papo de escola, que não, porque tem que ser as suas tradições. Esse papo de escola no futebol brasileiro não existe Mas no mesmo. Corinthians funciona, né? Não, tudo bem, é uma coisa recente que nos últimos anos tem se colocado. Talvez o Santos tenha de fato essa escola, mas assim. Mas o Santos já com o Jair já rompeu, né? Então, mas não existe isso aqui no Brasil de a gente achar que tem. Não, porque as tradições desse time é jogar assim, a tradição desse time é jogar assado. Acho que você tem times mais vencedores com um jogo ofensivo e outros mais vencedores com um jogo mais defensivo, mas de fato, a gente querer transpor essa realidade do futebol europeu, de alguns clubes do futebol europeu, porque não são todos, Poucos, né? vamos contar uns Poucos até. Sim, poucos, a minha Essa linha. coisa de que, não, o meu jogo é Tem o esse. DNA. Mais o Ajax... O Capello que é Ajax, mandado embora do Barcelona. Real Madrid, vaiado pela Real torcida. Madrid. Mais Ser recentemente, Barcelona. campeão. Isso aí não é... Aqui, se Real o cara Madrid, ganhar, sim. tá ótimo. Muito bem. você? Vocês fugiram. Hã? Você. Não, eu tô só mediando aqui. Eu só seja, cara. Só propor. A minha função aqui é propor. Tá certo. Você fala uma coisinha, Ué, mas já cai matando. Ué, você acha que eu... Podem mandar o GIF do Arnaldo que. Qual que é o GIF do Aquele que Arnaldo? fizeram, tem tá aquele demais, GIF, cara. é muito bom. Uma risada meio Dá forçada. aquela risada forçada. Risada não, ele fica... Não vou fazer aqui, porque senão depois faz... Faz, ué, faz. Mas ele faz o Aí gestual. repete. Isso, ficam repetindo aquele gestual dele. Nossa. Bom, vamos ao primeiro intervalo no Linha de Passe. Lembrando que nós temos linha nesta semana também na quarta-feira, ok? Às 11h40 da noite tem Linha de Passe. Por que Linha de quarta-feira? Você Passe. podia explicar? Tem Sula, Agora Copa do tem Brasil. toda quarta. Não, porque na semana passada nós tivemos também na terça e na quinta. Isso é verdade. Desta vez, desta feita, Não teremos todos os dias. Deixa eu só um recado Quarta e antes pro sexta. break. O Dan Stubach, nosso eterno fã de esporte, companheiro, manda a seguinte mensagem pra mim: aceite o Carille que existe em você. Eu gosto. O Arnaldo Arnaldo elogia é tanto isso. os times que jogam desse jeito, né? O Arnaldo é um poço de contradições. Que isso, pelo contrário. Eu sou o Renato, aliás, sou o Renato há algum tempo. Sim, Vocês mas estão- o Renato... eu sou o futebol do time do Renato... Renato, na hora que ele foi É contratado pelo verdade, Grêmio. sou testemunha. Mas o Certo? futebol verdade. que te encanta é o futebol do time do Carille, mais do que do Renato. Não, Por do isso Não, não é verdade. Você acabou de falar que é apaixonado por times defensivos. Você falou isso agora há Eu pouco. gosto de times que se defendam bem e que saibam jogar. Mas o time do Renato sabe se defender. Exatamente. Que é isso? E ele tem um dedo danado, né? Ele faz 2 substituições, os caras vão lá fazer 2 gols. É impressionante. A gente volta a falar do Renato no próximo bloco, quando passarmos pelo Flamengo e o Renato confirmando que permanece Olha, me surpreendeu. no Grêmio. Me surpreendeu. Você vai dizer por quê no próximo. No próximo bloco. Nós vamos ao intervalo, tem final do Estadual do Rio de Janeiro, tem final em Minas, tem campeão no Rio Grande do Sul, Grêmio do Renato, campeão, outros campeões pelo Brasil. Ainda nesta edição do Linha de Passe. Voltamos já.